Fala, torcida vascaína, Felipe Pittiru de volta na área para comentar aí, mas um empate frustrante do Vasco, né? Mais do que frustrante, até irritante, né? Esse 0 a 0 aí contra o Fortaleza. Irritante porque não só a gente não conseguiu sequer criar chances de gol numa partida em que todos esperavam uma vitória, né? A gente tava com a expectativa aí de ver uma boa partida do Vasco, ver mais uma vitória para espantar de vez aí essa má fase, né? Nem sei se dá para chamar de má fase, mas afastar, né? Dar uma distanciada pelo menos da zona de rebaixamento, dar uma tranquilidade. E a gente não só não conseguiu isso, né? Como terminou a partida tendo que comemorar, levantar as mãos para o céu por conta desse empate aí. Não só porque um empate é o máximo que dá para se esperar de um time que não consegue criar chance de gol, né? Como é que você vai esperar um resultado melhor? Como ainda por cima, no final da partida, né, a gente terminou mais uma vez tomando um sufoco. E é aquilo, se tivesse que sair um vencedor desse jogo, esse vencedor teria que ser o Fortaleza. Porque o Vasco ainda tomou sufoco ali. O Fernando Miguel salvou ali uns 2, 3 lances que poderia ter sido gol do Fortaleza. E a gente não conseguiu ver, eu não consegui imaginar o Vasco se tomasse um gol tendo o poder de reação para ir para o empate, né? Não consigo imaginar isso. Enfim, e mais que isso, né? Eu acho que o problema maior é que a gente vê o Vasco repetindo os mesmos erros, as mesmas fraquezas desde o início da temporada. A gente já trocou de treinador, trocou de esquema tático, mudou peças do elenco, e o Vasco continua sendo um time que, cara, não consegue chegar lá na frente com a bola, não consegue criar chances de gol. A gente passou por momentos dessa temporada com uma defesa consistente, outros nem tanto, mas o ataque foi uma constância surpreendente. É sempre um ataque muito anêmico, né? A gente cria muito poucas chances de gol. Eu não quero nem imaginar como é que seria esse time do Vasco se a gente não tivesse o Germancano ali na frente, que é quem dá uma salvada aí. Se não fosse aí o aproveitamento absurdo do nosso argentino, que consegue fazer gol ali, 2, 3 chances, né? O Vasco é um dos times que tem melhor aproveitamento lá na frente. E isso tudo em função do Germancano, que é aí o artilheiro da equipe, disparado. Metade dos gols que o Vasco fez nessa temporada, quem fez foi o Germancano. Se não fosse ele, a nossa situação ia estar muito mais complicada. Essa partida de hoje, né, falando especificamente dessa partida de hoje, já começou. A gente, antes mesmo de começar a partida, já percebeu que ia ser complicado, porque quando saiu a escalação a gente descobriu que o Benítez também foi cortado da partida, tá aí diagnosticado com Covid, então desfalca a gente nesse jogo contra o Fortaleza e vai, segundo o protocolo, deve desfalcar a gente também para o jogo contra o São Paulo e contra o Ceará. Isso é muito preocupante, porque a gente não consegue vencer também sem o Benítez no meio campo, desde que voltou aí o futebol, né, depois dessa paralisação. Eu não me lembro de uma partida que a gente tenha vencido em que o argentino não estivesse em campo, mesmo quando ele não é protagonista, não joga tão bem, como foi no caso contra o Sport. Ele ajuda o time, mal bem ele ajuda o time, porque quando ele sai, o Vasco é isso aí que a gente viu hoje, né? E ainda por cima, além da ausência do Benítez, a chuva ali, a gente pegou um clima também muito chuvoso, que deixa o jogo mais pesado, né? Atrapalha também o time, que tá longe de ser a desculpa, né? Mas é mais um fator aí para atrapalhar a chuva que foi praticamente incessante durante a partida hoje. É mais um elemento aí para atrapalhar um time que se atrapalha sozinho, vamos dizer assim. O Vasco, que começou lá com esse esquema com 3 zagueiros, eu acho que tem pelo menos o mérito, esse esquema de ter voltado a deixar a defesa do Vasco um pouco mais segura. A gente conseguia ali segurar o ataque do Fortaleza. Nos primeiros minutos, a gente também conseguia, pelo menos,
segurar a bola lá na frente, né? O Vasco marcou a saída de bola do Fortaleza, estava fazendo com muita qualidade aquele esquema do perde e recupera, né? Perde e pressiona. O time, quando perdia a bola no ataque, já marcava ali mesmo, não deixava a bola sair da zona de defesa do Fortaleza, né? Mas mesmo nesse primeiro momento, não conseguia criar chances lá na frente. E aí depois, conforme foi ali cansando e foi cedendo espaço e começou a esperar o Fortaleza no seu próprio campo, aí que complicou de vez. Aí que o Fortaleza começou a gostar do jogo e o Vasco acabou aí a maior parte do tempo mais se defendendo do que criando chances lá na frente. Por que isso aconteceu? Acho que uma coisa que contribuiu muito para isso foi que o Fortaleza conseguiu prender os nossos laterais lá atrás, principalmente o Léo Matos, né? O Neto Borges ainda subiu com um pouquinho ali algumas vezes, mas o Léo Matos, que a gente vinha destacando aqui, até destaquei no preleção, que é um jogador que vinha me encantando, um lateral que conseguia botar o pé na área, né? Aparecer lá para finalizar. Eu acho que ele não conseguiu, ele não botou o pé uma vez na área nessa partida, ficou muito preso lá atrás, né? Tinha ali o Romarinho, que é um atacante rápido do Fortaleza, jogando nas costas dele, o campo pesado também, não sei se o desgaste físico de um jogador de 34 anos, o fato é que ele ficou muito preso lá atrás, então a gente já perdeu esse apoio dos laterais, que é muito importante nesse esquema tático do Sapinto, né? E aí, sobra para quem? Sobraria para quem resolver a coisa lá na frente? Os nossos pontas, né? O Pikachu de um lado, que entrou no lugar do Benítez, e o Thales do outro. E não vai rolar, né? Obviamente que não vai rolar. Eu acho que se você faz um esquema onde são esses jogadores que vão ser os principais responsáveis pela criação do ataque, a gente tem que esperar que esse jogador seja um jogador capaz de tirar ali um coelho da cartola, né? Fazer uma jogada individual que quebre a defesa adversária, seja através de um drible, seja colocando a bola na frente e ganhando na corrida, né? Um passe ali que ninguém consegue imaginar, uma jogada ali de uma técnica um pouco mais refinada. Não dá para fazer só o feijão com arroz, não dá para ficar só nisso. E aí a gente sabe, né? O Pikachu nunca foi esse jogador, mesmo nos melhores momentos dele no Vasco, ele sempre foi um jogador, né? Sempre defendi isso aqui. Ele é um jogador de grupo ali. Ele é um jogador que serve para você tentar fazer uma tabela. Se a bola pintar para ele na área ali, ele pode finalizar. Se receber a bola livre, ele consegue fazer de repente um cruzamento. Mas não é jogador de construir jogada. Então, assim, não dá para esperar que ele vai ser um construtor de jogada. E o Thales, se a gente podia esperar isso dele no ano passado, esse ano, a cada partida que passa, a gente também perde mais a esperança de que ele possa construir alguma coisa, né? Então a gente viu aí um jogo onde os nossos laterais ficaram muito presos lá atrás. Os nossos pontas, que poderiam ser ali a criação, né? Tinham a responsabilidade maior de criar, nulos na partida. Com isso, a bola não chega no Cano. O Cano não teve uma chance clara de gol nessa partida. Voltamos a ter uma partida onde o Cano não consegue ter uma chance clara. Aí fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Acaba sobrecarregando muito ali os nossos volantes, né? Vi muita gente criticando o Andrei aí, que realmente, né, dá umas moscadas lá atrás, falta às vezes intensidade para ele, mas eu acho que é um jogador que ainda tem ali a qualidade do passe, ele tenta uns lançamentos, às vezes vai errar, mas às vezes acerta, ele tenta um passe com profundidade. Acho que o problema do Vasco principal não é ele. O problema é que, cara, lá na frente não dá, né? O que adianta ele fazer um lançamento se o cara recebe a bola e não consegue dar uma continuidade para a jogada, né? Tentar fazer uma bola mais enfiada se o atacante não tá lá para receber. E principalmente o Colo Gil, né? O Leonardo Gil aí, que foi, para mim, os dois grandes destaques da partida foram no gol, o Fernando Miguel, que por mais que a gente não tenha muita segurança, quando ele sai ali, numa bola cruzada, ele sempre dá um medo ali, mas, pô, fez umas 2, 3 defesas fundamentais para trazer esse pontinho para casa hoje. E entre os jogadores de linha, para mim, quem mais se destacou foi mesmo o Colo Gil, né, que além de correr o campo inteiro, se mostrar ali implacável, aparecendo em tudo quanto que é parte do campo, foi o principal articulador do ataque do Vasco. E assim, por mais que a gente espere realmente, né, nesse futebol moderno, que os volantes eles tenham essa capacidade também criativa e ofensiva,
eles têm que ser um complemento, eles têm que ser ali coadjuvantes do ataque. Você não pode esperar que o volante do time seja o principal criador ofensivo da equipe, que nem foi o Cologil hoje. Assim não vai funcionar, né? Assim não vai funcionar, como não funcionou. Então o Vasco começou... Isso também é uma outra coisa que está acontecendo muito com o Vasco, né? A gente vai ver uma partida esperando ver uma vitória do Vasco, a gente começa ali confiante, o Vasco começa bem, não, vai dar para vencer, vamos ver se faz esse gol logo, e conforme a partida vai transcorrendo, o time vai jogando tão mal, vai perdendo espaço, e você passa da esperança de uma vitória para você vai meio que se conformando com o empate, assim, pelo menos vai empatar, e no final você já está se agarrando, torcendo para empatar, se não lamentando a derrota, né? Foi meio parecido até com o jogo contra o Palmeiras. Só que a gente deu a sorte dessa vez de não sofrer um gol no final. Foi sorte mesmo, porque poderia ter acontecido. Chances não faltaram para o Fortaleza abrir o placar, não é mesmo? Então a gente começou mais ou menos no primeiro tempo, assim, né? Ainda tendo um pouco mais de posse de bola, conseguindo fazer essa pressão alta lá na frente. Conforme foi cansando e foi recuando mais a defesa, começamos a tomar só sufoco do Fortaleza. E no segundo tempo foi mais ou menos na mesma pegada. O Sapinto ainda tirou o Thales para botar o Gustavo Torres. Não mudou muito o jogo do Vasco também, né? Que reflete um pouco aí o problema do elenco curto do Vasco, né? Não acho que fez uma grande apresentação também o Gustavo Torres. Apesar de que ainda jogou melhor que o Thales, né? Ainda conseguiu criar ali umas 2, 3 chances de gol, conseguiu fazer pelo menos umas 2 puxadas de contra-ataque ali pela direita, uma finalização ali que o goleiro defendeu. Acho que já se cacifa para ser titular do time, sim, apesar de não dar para depositar muitas... Desculpa. Apesar de não dar para depositar muitas esperanças de que o Torres vai mudar aí o ataque do Vasco, acho que o segundo tempo dele já foi melhor do que o primeiro tempo do Thales. Então, no mínimo, dá para fazer essa inversão, né? Começar com o Torres, ver se ele consegue fazer alguma coisa. E aí, se ele não funcionar, aí você põe o Thales no segundo tempo. E aí foi, mas não conseguiu, criou essas 2 chances. Depois o time parou, foi cedendo mais espaço para o Fortaleza ainda. Ainda vai ter de novo depois uma chance ali nos 34 do segundo tempo. Uma bola cruzada pela esquerda do Neto Borges, que vai sobrar para o Cologil, que ele vai, chutar assim, uma bomba que passa rente à trave, né? Uma pena não ter feito aquele gol ali. Seria uma boa coroação do melhor jogador da partida, né? Entre os jogadores de linha, pelo menos. E logo depois desse lance ele saiu. Saiu ele e o Léo Matos. Quero acreditar que em função de cansaço, né? Quero acreditar que foi em função do cansaço, não tem outra explicação para tirar os 2 jogadores. E o fato é que quando eles saíram para a entrada do Caio Tenório e do Marco Júnior, né? Aí que o time caiu de vez de qualidade. Acabou sendo muito envolvido ali pelo Fortaleza, que criou ali, a partir dali, a gente mais uma vez vai ver outra coisa que a gente sempre vai reclamando, né? O Vasco jogando em casa contra uma equipe ali que está no mesmo campeonato que ele, né? Disputando posição, aquele jogo de 6 pontos, e a gente não está conseguindo resultado, e nem para ver o que a gente estava acostumado a ver antigamente, que é o quê? Aquele time, nos últimos minutos, partindo pro desespero, pressionando o adversário, perdendo aqueles gols incríveis na cara. É o que se espera, né? De um time que precisa de um resultado, não está conseguindo. O mínimo que a gente espera é que ele se lance pro ataque, tente criar chances lá na frente. E nem isso a gente vê. A gente viu o contrário. Quem assumiu essa postura foi o time do Fortaleza. Então, muito ruim, né? Aí no finalzinho ainda vai tirar o Pikachu. Demorou demais para tirar o Pikachu, para botar ali o Vinícius, né? Eu até entendo. Até entendi a escolha do Sapinto pelo Pikachu, uma vez que o Benítez não podia jogar. O Carlinhos também, que seria o substituto natural, também está aí
tá fora de jogo por causa da Covid, né? O Pikachu mal ou bem entrou bem ali contra o Sport. Então, assim, acho que fez sentido, uma vez que o Benítez foi cortado ali em cima da hora, entrar com o Pikachu. Mas depois do primeiro tempo, com o Pikachu cada vez mais sumindo na partida, eu não consegui entender por que demorou tanto tempo pra tirar o Pikachu. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. E aí também insistir com o Vinícius mais uma vez é outra coisa que também fica complicado de defender, né? Fica complicado. Não sei quem poderia botar. A gente fala muito do Juninho, né? Mas também é outro cara que eu quero acreditar que não tá entrando por questões físicas. A gente sabe que ele tem problemas físicos aí. E eu acredito que, por mais que eu acho que ele estava no banco hoje, né? Não deve estar 100%. Deve ter alguma explicação fisiológica. Porque com que os titulares estão jogando, um monte de jogador aí sem poder ser escalado, você ainda assim não dá chance pro Juninho, não tem ninguém ali, tá bom, o português chegou agora, não deve ter visto nenhum jogo do Juninho, mas não ter um cara aí na comissão técnica que vire pra ele só pra assim, ô professor, tenta aquele moleque ali, que aquele moleque é bola, sabe? É difícil de acreditar, né? Então acho que deve ser uma questão física aí, mas não sei também, né? Não sei se testar o Vinícius mais uma vez ali seria a solução. O fato é que a gente termina esse jogo tendo que levantar as mãos pro céu por causa desse pontinho. É um pontinho que, mal ou bem, tira a gente da zona do rebaixamento, né? Mantém a gente ali com a cabeça fora da água, mas de maneira completamente momentânea também, porque vai ser complicado. A gente vai enfrentar na próxima rodada aí o São Paulo, lá no Morumbi, um São Paulo que vem em uma excelente fase, e a gente vai aí cheio de desfalques. Não deve contar com o Benítez, né? Se ele tá com Covid, deve desfalcar a gente aí pelos próximos 2 jogos. Léo Matos tomou ali o 3º cartão amarelo, então vai desfalcar a gente também. Então, assim, vai ser complicado. Vai ser complicado. São grandes as chances da gente, na próxima segunda-feira aí, já tá voltando a frequentar a zona de rebaixamento, às vésperas de jogar aí uma oitava de final, né, de Mercosul contra, ou quartas de final agora, nem lembro mais, mas enfim, um jogo importante aí contra o Defensa e Justiça. Com que condições? Como é que você vai encarar com seriedade esse jogo da Sul-Americana, estando na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Enfim, uma situação muito complicada, muito complicada. A gente tenta se agarrar, né? A gente tentou pegar ali um pouquinho de esperança no jogo contra o Sport. Eu falei no pré-eleição, né, que a vitória hoje era importante. Um dos motivos era para mostrar que não foi um ponto fora da curva a vitória contra o Sport, mas a gente voltando a ter uma atuação tão ruim, principalmente ofensivamente falando, dá a entender que foi meio que isso mesmo, né? A gente foi mais ali um vacilo do Sport do que uma melhora ofensiva do Vasco, o resultado do sábado passado. Enfim, vamos ver aí o que vai vir agora pela frente, né? Diga aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, e a gente volta aí a qualquer momento para falar das coisas do Vasco, ou no mínimo falar aí das expectativas para esse próximo jogo contra o São Paulo no domingo. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.